Você ficaria surpreso se eu te contasse que as pessoas ainda acreditam em um monte de coisas que não são verdade? Não? Faz sentido. O mundo moderno é complicado e acelerado. As pessoas têm lugares para ir, trabalhos para fazer e contas para pagar. E a maioria delas simplesmente não tem tempo para pesquisar no Google sobre fatos aleatórios para descobrir se eles são verdadeiros. Mas, para sua sorte, eu tenho bastante tempo livre. Então esqueça tudo que a sua tia falou no grupo de família do WhatsApp, porque hoje nós vamos ver algumas crenças populares falsas, mas que muita gente ainda acredita. Ninja que nada. Todo mundo ama os ninjas. Durante todo o período medieval, esses guerreiros japoneses de elite perseguiram seus alvos como sombras, vestidos de preto da cabeça aos pés, antes de desferir um golpe fatal com precisão e desaparecer noite adentro. Mas é claro que essa imagem se despedaça no momento em que você pensa sobre isso. Afinal, é bem difícil se disfarçar discretamente se você obviamente está usando um uniforme. Ô Tião, o que você achou aí do funcionário novo? Sei lá, achei ele esquisitão. Entendeu o que eu tô falando? Na realidade, os ninjas em geral usavam as roupas menos suspeitas que eles pudessem encontrar. Isso quer dizer que eles se vestiam como fazendeiros e camponeses, e não como ninjas. É claro que disfarces que cobriam o rosto eram úteis. Para isso, eles poderiam se vestir como coletores de arroz, que usavam grandes chapéus, ou como monges komuso, que usavam grandes cestas de palha na cabeça, chamadas tengai, como um sinal de humildade. Mas eu acho que escalar uma parede usando um trem desses não seria nada fácil. Mas então de onde foi que surgiu esse estereótipo do ninja todo vestido de preto? Bom, essa é uma história interessante. No teatro tradicional japonês, o kabuki, os contra-regras tinham a função de montar e desmontar adereços e cenários durante a performance. Esses contra-regras precisavam trabalhar rápido e não podiam distrair a plateia durante a apresentação. Então o que é que eles vestiam? Isso mesmo, uniformes pretos cobrindo da cabeça aos pés. Por isso a plateia simplesmente aprendeu a ignorar qualquer um vestido desse jeito. Contam as lendas que nos anos 1600 um diretor teve uma ideia de metalinguagem brilhante. Um dos contra-regras trazia uma faca durante uma das trocas de cenário e assassinava o personagem principal. Se essa história for real, com certeza foi uma quebra da quarta parede impressionante do teatro, especialmente para aquele período. Sendo verdade ou não, o que importa é que as pessoas continuam associando esse uniforme com a destreza e a furtividade, devido à natureza dessa profissão. Então foi daí que surgiu a associação com os ninjas. Quem sabe se eu me tornar um assassino profissional, os ninjas do futuro não vão se vestir igual a mim, hein? Aliás, o que é isso aí atrás de você? Pombo Kabum! Imagina só isso, você acabou de se casar, é o dia mais feliz da sua vida, até que bem na hora de cortar o bolo, um pombo explode bem em cima do seu terno caro, ou do seu vestido branco, ou do seu roupão, afinal é o seu casamento e você veste o que bem entender. Mas voltando, um pombo explode e arruína a festa toda. O mito é que os pombos famintos comem arroz seco, que é lançado em alguns casamentos tradicionais. Depois disso, a ave bebe um pouco de água e o arroz começa a expandir em seu estômago até que, cabum! O pobre pombinho explode bem no meio do discurso do padrinho. Não é nenhuma surpresa que essa lenda urbana seja totalmente mentira. Os pássaros não explodem se comerem arroz. De fato, eles nem se sentem mal. Os ácidos digestivos dentro do estômago das aves, inclusive dos pombos, decompõem o arroz muito antes de ele conseguir absorver qualquer líquido. Além disso, mesmo que o arroz ficasse no estômago tempo bastante para absorver uma quantidade significativa de líquido, a verdade é que ele expande muito menos do que outras sementes, e você não vê muitos pássaros explodindo por aí depois de comerem alpiste ou painço. Algumas pessoas acreditam que essa lenda surgiu de um sacristão rabugento de uma igreja, que se cansou das pessoas escorregando no arroz depois dos casamentos, mas por mais razoável que essa explicação possa parecer, ela também é um mito. Na verdade, essa história se espalhou graças a outra pessoa, a ex-deputada dos Estados Unidos, May Ashmerow. Em 1985, ela apresentou uma proposta de lei para taxar em $50 as pessoas por jogarem arroz em casamentos. A proposta acabou sendo rejeitada, mas a publicidade foi o suficiente para dar atração aos rumores, que logo alçaram voo e se espalharam. Então, da próxima vez que você for a um casamento, sinta-se à vontade para jogar um grande punhado de arroz bem na cara dos noivos. Probleminha explosivo.
Explosões são uma das coisas mais legais do mundo. Por isso é lógico que se afastar de uma explosão sem olhar pra trás te torna uma pessoa muito descolada. Essa é a cena mais clássica e cafona que os filmes usam pra comunicar que um personagem é tão foda que ele nem mesmo se interessa pela erupção de uma bola de chamas bem atrás dele. Infelizmente pro Wolverine, na vida real essa lenta caminhada para longe do perigo seria provavelmente a última da vida dele. Isso porque as explosões não consistem apenas do fogaréu, elas também provocam a tal onda de choque. A onda de choque acontece depois de um grande estouro e é a força que arremessa objetos para todos os lados e estraçalha as vidraças dentro do raio de detonação. Isso significa que mesmo que você não seja queimado pelas chamas, a explosão ainda pode te matar por causa dos danos internos. Isso mesmo, uma onda de choque pode ser forte o bastante para chacoalhar e comprimir os seus órgãos internos. E confie em mim quando eu digo que seus órgãos não gostam desse tipo de movimentação. A onda de choque da explosão causa um aumento na pressão maior do que a pressão atmosférica normal. Se esse valor chegar a apenas 3 psi, é o bastante para demolir prédios e produzir ventos de mais de 160 km por hora. Se você estiver perto demais, isso pode causar uma hemorragia interna, fraturar ossos e causar o assustador colapso pulmonar. É por isso que os médicos recomendam que você procure atendimento imediato se estiver perto de uma explosão, mesmo que você não tenha se queimado nem tenha sentido qualquer machucado. E se você estiver perto bastante de uma explosão para ser arremessado para trás desse jeito aqui, então é provável que você vá acabar com seu interior parecendo um monte de slime. Paciência de Buda. Se você é ocidental, é provável que ao pensar em Buda, imagine um sujeito alegre e risonho feito de ouro maciço. E embora ser um sujeito alegre e risonho feito de ouro maciço não seja de forma alguma uma coisa ruim, essa também não é a aparência de Buda. Sério, esse não é o Buda. Mas não se sinta mal por não saber disso. Até o Google erra se você pesquisar qualquer variante de Buda sorridente ou Buda risonho. Mas quem é esse cara? Bem, o budismo é uma religião antiga e complexa. Então, para resumir brevemente, ele se chama Budai e ele vem do futuro. Mais ou menos isso. Budai foi um monge chinês do século X, conhecido por viajar de cidade em cidade e distribuir suprimentos e presentes para crianças e necessitados. Parecido com o Papai Noel, só que uns 1000 anos antes do bom velhinho. No leito de morte de Budai, ele revelou que era na verdade uma reencarnação de Maitreya. Maitreya não é o Buda do nosso mundo, mas o Buda do próximo mundo. Os budistas acreditam que quando o que a gente entende como o mundo atual acabar, um novo mundo vai começar. Nesse novo mundo, Maitreya surgirá para iluminar seus habitantes como seu Buda. Portanto, você pode pensar no Budai como um ser iluminado do outro mundo que passou por aqui por um breve período para ver o que estava acontecendo. Lembre-se de que o Buda do budismo não é de fato um deus no sentido tradicional. Ele era apenas um homem chamado Siddhartha Gautama, que alcançou a iluminação e decidiu ensinar seus conhecimentos ao mundo. Da mesma forma que Cristo não é o deus do cristianismo, Buda não é o deus do budismo. Cara, eu não me sentia tão iluminado desde que eu soube que o Robin não era filho do Batman. Mito camaleônico. Se eu lhe pedir para falar uma coisa sobre os camaleões, você provavelmente vai dizer que eles mudam de cor para se adaptar ao ambiente. Mas se você for falar mesmo isso, pode acabar virando alvo de chacota por ter caído na minha armadilha. Te peguei! Isso porque, embora os camaleões possam de fato mudar de cor, não é para se misturar ao ambiente. Na realidade, os camaleões mudam de cor para regular a temperatura do corpo. Como a maioria dos lagartos, os camaleões têm sangue frio, o que significa que seu sangue não é naturalmente aquecido dentro do corpo como o nosso. Em vez disso, eles dependem do calor externo para manter seu sangue aquecido. Os camaleões desenvolveram a capacidade de alterar a pigmentação de sua pele para que seja possível controlar melhor a quantidade de calor absorvida pelo corpo. Isso ocorre porque as cores mais escuras absorvem mais calor, enquanto as mais claras o refletem. Tenta colocar sua mão em um carro preto em comparação com um carro branco em um dia quente e ensolarado e você vai entender o que eu tô falando. Além disso, alguns estudos sugerem que os camaleões mudam de cor para se comunicar uns com os outros, e até mesmo dependendo do humor deles, mas nunca para combinar com o ambiente. Tá, a temperatura ainda faz parte do ambiente, mas eles não estão tentando se misturar. É isso mesmo, eu posso estar sendo arrogante por conta de um detalhe técnico, que é a maneira mais arrogante de ser arrogante. Frankengato.
Você sabia que Frankenstein não se refere ao monstro, mas ao nome do criador dele? Você sabia? Sabichão. Olha só a inteligência imensa desse nerd. Desde que o trabalho pioneiro de Mary Shelley sobre os primórdios da ficção científica foi lançado em 1818, o romance foi adaptado e reinterpretado em dezenas de mídias diferentes, incluindo filmes, peças teatrais e até mesmo videogames. E embora cada uma dessas adaptações seja única à sua própria maneira, existe algo em que todas elas erram: o monstro. Se você pedir para qualquer pessoa imaginar um monstro de Frankenstein, ela provavelmente vai imaginar um brutamontes corpulento, resmungão, com 2,5 metros de altura e parafusos no pescoço. Só que no livro, o monstro não podia ser mais diferente. Ele é comunicativo, introspectivo, filosófico e boa parte do livro é narrada sob a perspectiva dele. Em vez de ficar furioso e esmagar tudo que vê, o monstro passa a maior parte do livro se sentindo solitário e implorando ao seu criador que lhe dê uma companheira. Quanto à aparência, o monstro é descrito como alto, musculoso, com cabelos esvoaçantes e brilhosos e dentes brancos perolados. Ok, ele também é descrito como tendo lábios finos e escuros e pele amarelada e pálida, mas na pior das hipóteses a gente pode dizer que ele é o gótico gostoso. Então de onde é que veio o moderno e monstruoso Frankenstein? Bom, o monstro entrou no inconsciente popular após o filme de 1931, que estabeleceu o padrão para suas futuras representações. Mas esse filme não foi uma adaptação do livro, ele era uma versão cinematográfica da adaptação teatral de Peggy Webber, de 1927. Peggy devia odiar os garotos góticos gostosos, porque na peça dela o monstro era só isso, um monstro. Será que não tá na hora de fazer um revival do Frankenstein sexy no estilo Crepúsculo? Eu acho que Frankengato é um bom nome. Palhaçada histórica. Há séculos, as estátuas greco-romanas antigas têm sido consideradas como belos vislumbres do passado, uma época antiga em que mestres artesãos transformavam placas de mármore em delicadas e incríveis obras de arte que eram solenemente apreciadas por um público sofisticado. Tô brincando. Na verdade, elas eram feias que é um diabo. Quer você acredite ou não, os exames modernos de muitas dessas estátuas clássicas revelaram um resíduo fraco, mas inconfundível de tinta seca. Isso significa que é muito provável que quando os escultores terminavam de esculpir uma estátua, ela era entregue a um pintor para ser decorada. Como disse Sarah Bond, da Universidade de Iowa, a estátua era vista como uma tela, não como um produto finalizado. Então, qual era a aparência do produto finalizado? Bem, os resíduos indicaram que as cores eram brilhantes, berrantes e espalhafatosas, o que significa que essas belas estátuas eram essencialmente parecidas com palhaços. Isso pode significar uma de duas coisas: ou os greco-romanos tinham um gosto horrível, ou as estátuas podiam ser vistas mais como decorações divertidas do que como arte na sua própria época. Porém, uma coisa certa é que essa descoberta irritou algumas pessoas muito infelizes e à toa na internet. A já mencionada Sarah Bond recebeu ameaças de morte de valentões da internet depois de escrever um artigo sobre a pintura de estátuas antigas. Isso porque existem algumas pessoas, digamos, muito autoritárias na internet que adoram considerar a Grécia e a Roma antigas como o auge da sociedade humana. Por isso elas tendem a ficar muito irritadas quando a ciência bate de frente com a versão austera e digna da história que existe na cabeça delas, como por exemplo o fato de os romanos adorarem estátuas de palhaços. Desculpa pessoal, mas a história nem sempre é bonita, às vezes é só cafona mesmo. A mentira tem perna longa. Imagina o seguinte: você é uma criança voltando da loja de animais para casa. Sua família acabou de comprar um adorável coelhinho e você tem certeza de que ele vai te amar para todo o sempre. Você chega em casa e, ansioso, leva uma cenoura à boca dele, mas ele não morde. Além disso, ele não aprende truques nem demonstra interesse em você, porque coelhos são chatos. Mas o que está acontecendo com a cenoura? Os coelhos não adoram cenouras? Então, não, eles não odeiam cenouras nem nada, mas é que eles preferem comer verduras com folhas ou polpa de abóbora. Isso acontece porque as cenouras são vegetais muito mais duros e crocantes, difíceis de serem mastigados pelos coelhos. De fato, muitas lojas de animais alertam os novos proprietários para não alimentarem seus coelhos apenas com cenouras, porque o pobre coelho pode morrer de desnutrição. Você pode culpar o Pernalonga por essa concepção errada. Em muitos desenhos animados antigos, o Pernalonga mastigava
alegremente uma cenoura no meio de suas travessuras, o que acabou levando a maioria da população a internalizar que os coelhos adoram cenouras. Mas por que o Pernalonga come cenouras? Bem, o ato de mastigar cenouras era uma referência a um antigo filme de Clark Gable, chamado Aconteceu Naquela Noite, em que o ator come uma cenoura enquanto faz papel de bobo. Embora o filme tenha sido bem popular no lançamento, ele não resistiu ao teste do tempo tanto quanto o velho Pernalonga, a ponto de a maioria das pessoas não perceber que o fato de ele mastigar cenouras é uma alusão ao longa-metragem. Parece que o Pernalonga influenciou mais na sociedade moderna do que a gente sabia. Mentira branca. Peço desculpas antecipadamente, pois eu estou prestes a dizer algo que pode partir alguns corações aqui. As mães não sabem tudo. Sinto muito, mas é verdade. As cenouras não lhe dão visão noturna e, embora não vá lhe fazer nenhum mal, comer uma maçã por dia não vai manter o médico afastado, a menos que você jogue maçã nele. Mas uma coisa que elas só podem estar certas é que tomar leite regularmente fortalece os ossos. Afinal de contas, os ossos têm cálcio e o leite tem cálcio, faz sentido, né? Bem, infelizmente não. Sinto muito em informar, mas não há nenhuma ligação entre a saúde dos ossos e a ingestão de leite. Um estudo de Harvard que examinou uma vasta amostra com 72 mil mulheres ao longo de 2 décadas descobriu que não havia nenhuma relação entre a ingestão de leite e a força dos ossos. Além disso, a ingestão de leite não reduziu a taxa de fraturas ósseas ou condições relacionadas, como a osteoporose nas mulheres. Outro estudo, publicado na National Library of Medicine, com 96 mil homens, descobriu que os participantes tinham maior probabilidade de sofrer fraturas ósseas se tivessem ingerido muito leite durante a adolescência. Então, qual foi a origem desse mito? Bem, me desculpa por te deixar confuso novamente, mas foi o próprio leite. Tô falando sério. As origens dessa crença remontam ao fato de que as escolas dos Estados Unidos recebiam panfletos sobre nutrição que eram financiados pelo Conselho Nacional de Laticínios, e a mentira se espalhou por todo o mundo. Chega de mentira sobre leite, eu sou intolerante. 100% funcional. O que você faria se pudesse aproveitar 100% do poder do seu cérebro? Teria sucesso no mercado de ações? Descobriria a cura pro câncer? Eu ia pegar meu cartucho de infância do Pokémon Silver e finalmente vencer aquele quebra-cabeça de deslizar as peças. Afinal, como é que alguém consegue resolver aquilo? Se você não sabe do que eu tô falando, é uma crença comum que os seres humanos utilizam apenas 10% do potencial do cérebro, ou 20%, ou 5%, depende da versão do mito que você ouviu por aí. O filme Lucy, de 2014, girava em torno de uma Scarlett Johansson que acessava lentamente 100% do cérebro dela, o que a transformou em um computador gosmento, tá bom. Bem, com evidências convincentes, provavelmente não será surpresa para você descobrir que esse fato é completamente falso. Embora seja verdade que os seres humanos não usam 100% do cérebro em um determinado momento, isso ocorre porque diferentes áreas do cérebro fazem coisas distintas. Por exemplo, o cerebelo controla o equilíbrio e o controle motor. A área de Broca é responsável pela fala, enquanto a medula controla a pressão arterial e a respiração. O cérebro é um equipamento altamente complexo, e como áreas específicas fazem coisas diferentes, nem todas são úteis o tempo todo. Dizer que um ser humano usa apenas 10% do cérebro de cada vez é como dizer que um semáforo usa apenas 1/3 das luzes dele de cada vez. E assim como no caso de um semáforo que usa todas as luzes ao mesmo tempo, usar todo o seu cérebro ao mesmo tempo provavelmente significaria que algo está muito errado. De fato, o mais próximo que os seres humanos chegam de usar todo o cérebro ao mesmo tempo é durante uma convulsão, quando uma explosão anormal de sinais elétricos sobrecarrega consideravelmente o cérebro. Acho que se Lucy fosse real, o filme teria terminado um pouquinho depois de começar. Visões espaciais. Sabe, se eu tiver a oportunidade de visitar o espaço, acho que eu vou passar o tempo todo olhando para a Terra. Quer dizer, eu poderia ver coisas incríveis, como a Grande Muralha da China, o único objeto feito pelo homem visível do espaço, certo? Todo mundo sabe disso. Essa poderosa muralha foi construída há cerca de 2.600 anos para repelir a invasão mongol na China, e todas as suas seções se estendem por impressionantes 21.195 quilômetros. Certamente, se você pudesse ver algo do espaço, seria isso, certo?
Não exatamente. O primeiro problema é onde você considera que o espaço sideral realmente começa. A maioria dos cientistas define o espaço como tendo início em algo chamado linha de Kármán. Esse é o ponto em que a maioria dos satélites orbita confortavelmente a Terra. A linha de Kármán está exatamente a 100 km acima do nível do mar. E se você olhar para essa foto tirada da Estação Espacial Internacional com uma lente de 180 mm para imitar a vista da linha de Kármán, bom, a Grande Muralha não é realmente visível. Mas se isso faz você se sentir melhor, a maioria das estações espaciais orbita a Terra dezenas de quilômetros para além da linha de Kármán, o que significa que não tem como um astronauta olhar para a Terra do espaço e admirar a Grande Muralha. Engolindo falsidades. Sempre que eu vejo uma aranha na minha casa, imediatamente eu largo o que eu tô fazendo, coloco a aranha embaixo de um copo e jogo ela pra fora em segurança, antes de ficar ofegante e enjoado por uns 10 minutos. Ainda assim, por mais horrível que seja tocar em uma aranha, a ideia de engolir é ainda pior. Afinal, é de conhecimento geral que os seres humanos engolem de 4 a 8 aranhas por ano enquanto dormem. Ou será que são apenas 20 durante a vida? Seja qual for a versão desse mito que você ouviu, são muitas aranhas engolidas. Considerando 8 por ano, isso significa que cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra engolem 64 bilhões de aranhas por ano. Embora ver todos esses insetos arrepiantes no seu quarto seja um pesadelo, essa perda anual dificilmente afetaria a quantidade de aranhas, pois estima-se que existam 4 trilhões delas na Terra. Mas não se preocupe, porque esse mito não passa de uma bobagem. Para começar, para que fosse verdade, o mundo precisaria ter uma distribuição bastante homogênea de aranhas, o que simplesmente não é o caso. A Islândia tem apenas 91 espécies de aranhas, enquanto a Austrália tem mais de 10 mil. Em segundo lugar, as aranhas se alimentam de duas maneiras: construindo teias para capturar a presa ou caçando ativamente. A boca de um ser humano é muito pequena e difícil de construir uma teia, e a menos que haja moscas na sua boca, também é ruim para caçar ali. A maioria das aranhas tem pelos minúsculos em suas pernas, o que as torna extremamente sensíveis ao movimento, o que faz com que uma boca que está se movendo seja desagradável para elas. Tudo isso faz com que a boca seja um lugar muito desagradável para uma aranha, apesar do que a Billie Eilish quer te fazer acreditar. Esse mito foi mencionado pela primeira vez em um livro de folclore em 1954, mas só se espalhou quando uma jornalista chamada Lisa Host ouviu falar dele em 1993. Ela usou esse mito como exemplo de uma lenda urbana claramente falsa que poderia se espalhar facilmente por e-mail, e vejam só, ela estava certa. Seu próprio exemplo de desinformação facilmente difundida acabou sendo facilmente difundido. Ah, ironia. Bom, pelo menos ela provou que a sua teoria tinha pernas para se sustentar. Ameaça nas alturas. Se você mora em uma grande cidade, já deve ter ouvido falar para tomar cuidado ao caminhar perto de um prédio, caso alguém decida arremessar uma moeda do topo. Embora pequena, a velocidade da moeda arremessada em direção ao chão a transformaria em um torpedo, com a força da gravidade, fazendo-a acelerar até atingir velocidades que poderiam abrir seu cabeção. Caramba! Embora isso certamente tenha me feito pensar duas vezes sobre morar em uma metrópole, parece que esse boato não é verdadeiro. Mesmo que você jogasse uma moeda de 1 centavo do Empire State Building, ela é muito pequena, plana e amortecida pelo ar para se transformar em um torpedo super aerodinâmico. Com relação à sempre acelerada força da gravidade, isso poderia teoricamente acontecer, se todo o ar fosse sugado do entorno. A resistência do ar desacelera a moeda, portanto, mesmo que uma moeda mais pesada fosse lançada de cima do prédio, a resistência do ar e a gravidade acabariam se igualando em um ponto conhecido como velocidade terminal. Isso daria à moeda uma velocidade máxima de queda de aproximadamente 19 km por hora. Isso não é o suficiente para causar nenhum dano sério. E se ela caísse em cima de você, seria como se tivesse levado um tapa na testa, com um pouco mais de força. Senso comum. Paladar, tato, visão, olfato, audição. Cita aí pra mim um quinteto mais icônico. Eu espero. Esses 5 amigos são os sentidos pelos quais nós, humanos, experimentamos o mundo. No que diz respeito aos sentidos humanos, eles são tudo que nós temos, certo? Errado. Esses sentidos não são nossos únicos sentidos, mas sim os mais populares. Pense neles como o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor e o Homem-Aranha dos nossos sentidos. Os Vingadores. A equipe completa é bem grande, mas para descobrir quantos são, precisamos definir o que é um sentido.
sentido? Basicamente, um sentido é um grupo de células projetado para detectar um estímulo externo e responder a ele de maneira apropriada. Com essa definição, você pode argumentar que o equilíbrio é um sentido. Afinal de contas, seu corpo percebe e reage imediatamente ao pisar em um terreno instável. Da mesma forma, nossa capacidade de sentir a temperatura e a dor são sentidos específicos. Nossa propriocepção, que é basicamente nossa consciência do próprio corpo, ou seja, como sabemos onde estão nossos pés, braços e cabeça, mesmo quando fechamos os olhos, é outro sentido próprio. Isso nos leva a uma estimativa conservadora de 9 sentidos, mas alguns neurocientistas acham que podemos ter até 53. Alguns defendem que a fome, a sede e até mesmo a nossa capacidade de sentir a passagem do tempo contam como sentidos por si só. Outros sentidos em potencial são muito mais específicos, como a nossa capacidade de reagir a drogas ou hormônios transportados pelo ar, além da nossa capacidade de sentir a tensão nos músculos internos. É claro que esse último pode ser incluído no tato, assim como vários outros sentidos em potencial, e é por isso que contar um número exato é complicado. De qualquer forma, se você tivesse todos os sentidos desligados, com exceção de 5, você provavelmente se transformaria em uma super batata, com formas limitadas de saber o que está acontecendo ao seu redor. Mal posso esperar para ver o próximo membro dos Vingadores, um super-herói que é muito bom em saber qual é a temperatura. Uau, a gente acabou de exterminar muitas crenças comuns que são falsas. Aposto que agora você tá animado para corrigir seus amigos e familiares sempre que eles mencionarem uma delas. Mas antes disso, conta pra gente qual foi a sua favorita. Você costumava acreditar em algo que descobriu que estava errado? Tô esperando seu comentário. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!